parte 1 eu contei pra vocês como que eu consegui esse trabalho no Chile e como que o cara me enganou, como que ele queria escravos, ele não queria alguém pra trabalhar pra ele, ele queria um escravo. E hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu fugi, como que eu fiz, como eu consegui fazer isso e o tanto que ele ficou da vida. Oi, meu nome é Clara, eu sou viajante, viajo sozinha há mais de 3 anos, já estive em mais de 20 países e eu compartilho tudo com vocês no meu Instagram, tanto para viver. Lá eu conto a minha vida cotidiana, mostro todas as minhas viagens, mostro tudo para vocês e te ajudo a se preparar para sua viagem e para evitar os perrengues que eu passo, para não cometer os mesmos erros que eu cometi. Então já me segue lá e bora pro vídeo. Bom, gente, então no quarto dia de trabalho, né? Lembrando que os primeiros 2 eu trabalhei normal e ganhei 10 mil pesos pelo dia de trabalho. No terceiro dia, não ganhei nada, porque ele me falou que eu tinha mudado, que agora seria pelo sistema de comissão e não seria mais salário, então não ganhei nada no terceiro dia. E no quarto dia eu fugi. Então eu fui trabalhar de manhã e eu ainda tava pensando como que eu iria fazer pra ir embora daí. Porque, gente, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo que Puerto Rio Tranquilo é uma vilazinha muito afastada e é muito difícil, de difícil acesso, porque não tem ônibus, assim, não tem rodoviária, então não tem ônibus saindo daí todos os dias. O pessoal que acessa o lugar ou tem o próprio carro, ou aluga um carro, ou é com van. O mais comum é o pessoal chegando por van de turismo, de agência. E tinha um ônibus que saía, que ia pra vila e saía da vila. Eu não lembro, eu acho que eram 2 vezes na semana. Assim, não era todos os dias, eram poucas vezes que passava em um horário específico. No quarto dia, que foi o dia que eu tava planejando ir embora, eu tinha feito uma amizade com uma brasileira e ela me falou que no dia anterior o ônibus já tinha saído, já tinha passado, ido pra vila e saído. Ou seja, não teria mais ônibus nesse dia, no quarto dia que eu tava lá, nem no dia seguinte. E eu precisava ir embora, porque eu não ia aceitar ser explorada de jeito nenhum, que eu saí da minha casinha, do meu conforto na minha casa, lá em Belo Horizonte, pra viajar o mundo e terminar sendo explorada. Eu falei, cara, eu não vou ficar aqui. Mas eu tô com medo de falar pra esse cara que eu vou embora e ele não me deixar ir. E eu também tô com medo, porque como ele pagou a minha passagem, eu falei, cara, se esse cara não me deixar ir e querer me obrigar a trabalhar, até eu pagar o valor da passagem, que eu tô devendo ele esse valor, eu tô assim, lascada, eu vou ficar aqui 1 ano. Porque a passagem, não é que a passagem foi muito cara, mas se eu fosse ganhar 1.000 pesos por dia, gente, uma passagem de onde eu tava, acho que eu não lembro, acho que eu saí de Santiago, foi de Santiago que eu saí, a passagem de Santiago até Balmaceda, vou colocar o valor aqui. Então, assim, eu ganhando 1.000 pesos chilenos por dia, olha quantos dias eu ia demorar pra pagar essa passagem, né? Porque apesar de foi combinado de que ele tava me dando a passagem, ele tava me dando e ponto, não era uma dívida. Eu tinha certeza que se eu falasse, olha, eu não vou mais trabalhar pra você e ir embora, eu vou embora, ele não iria me deixar ir. Então, o que eu fiz? Aproveitei o meu horário de almoço, eu fui trabalhar na parte da manhã normal pra ele não desconfiar, até porque eu começava muito cedo, então eu ia conseguir sair daí nesse horário, sair da vila, né, nesse horário. Então eu fui trabalhar normal e na minha pausa de almoço, que eu tinha 1 hora agora a pausa de almoço, eu usei pra fugir. E eu aproveitei que ele ia estar na agência e que ele não ia me ver pela vila, porque, gente, é uma vila, quando eu falo minúscula, é minúscula. Então, assim, dá pra você ver tudo o que tá acontecendo lá. E a rua da agência era a única rua que entrava na vila. Era a rua, assim, principal de entrada na vila. Então, ele iria me ver. Então, eu quis aproveitar o horário que ele estaria lá trabalhando, ocupado, pra talvez, assim, ele não me ver na rua principal. Porque se ele estivesse passando por lá, ele com certeza me veria. Ou outra pessoa me veria e contaria pra ele. Então, eu quis aproveitar que era na hora que ele tava trabalhando e estaria ocupado. Então, gente, eu saí da agência, eu fui lá pra casa que eu tava ficando, arrumei a minha mala em 10 minutos. Eu nunca fiz mala tão rápido, gente, porque eu já tinha tirado todas as minhas coisas e colocado no armário. Guardei tudo em 10 minutos e fui embora. Eu vou colocar um vídeo aí, gente,
do momento que eu tava fugindo, porque eu fui gravando stories. E eu tava com um capuz e com óculos, porque eu tava disfarçada, porque como a vila era muito pequena, eu não queria que nem ele me visse, nem alguma pessoa que ele conhece me visse fugindo. Então eu fui toda encapuzada, disfarçada. Essa sou eu saindo disfarçada com as minhas coisas pra ninguém me ver, porque é uma cidade muito pequena e todo mundo conhece todo mundo e a fofoca gira assim aqui, então eu tenho que fugir sem ninguém me ver. Eu acho que dá pra ver que sou eu, né? Mas enfim, vou fingir que ninguém tá me vendo. Perguntei pro primeiro caminhoneiro aqui, ó, ali, se ele tá indo pro norte. Perguntei pro primeiro caminhoneiro aqui, ó, ali, se ele tá indo pro norte ou se ele pro norte. E ele falou que não, que tá indo pro sul. Então eu vou ir pra estrada e vou perguntar. O problema é que essa rua que eu tô agora é a rua do meu chefe. Se ele estiver em casa, eu tô lascada, que ele vai me ver. E aí você me pergunta, tá, mas como é que você ia embora de uma vila que tava no meio do nada se não tinha ônibus pra ir embora? Nesse momento da viagem, eu já tinha viajado muito de carona. Já tinha 1 ano que eu tava viajando, quase 1 ano, então eu já tinha pegado carona muitas vezes. Na Argentina e no Chile é normal, muita gente pede carona. Não é tão estranho e perigoso como no Brasil. Então, eu fui pedir carona. Eu saí da vila toda disfarçada aí pra ninguém me reconhecer. E aí eu fui pra rodovia, que era onde passava... Não era só da vila, mas tinha conexão, né, de outros lugares, vindo de outros lugares. Então aí era uma rodovia um pouquinho mais movimentada, em teoria. Porque, gente, eu fiquei caminhando por 30 minutos com a mochila pesadíssima. Porque eu não queria ficar, tipo, sair da vila, vou ficar aqui na entrada e vou esperar alguém passar. Porque eu tava com medo, porque no momento que ele se desse conta, no momento que ele percebesse que eu não iria voltar, ele iria atrás de me procurar. Então se eu estivesse na entrada, assim, da vila, ele iria me achar assim. E eu sabe-se Deus o que esse homem ia fazer comigo. Então eu fui caminhando pra tentar me afastar o máximo possível. E eu ir, né, pra um ponto da rodovia em que já tivesse carros vindo de outros lugares. E eu caminhei por 30 minutos e passou um carro. Nesses 30 minutos o carro tava cheio. Não passava carro. E começou a me dar um desespero, porque eu lembro que já faltava pouquíssimo tempo, faltava tipo, era questão de minutos, pra dar o horário do meu almoço terminar, e ele ia perceber meu desaparecimento. Até que, pouquinho antes de dar 1h da tarde, passa um carro, uma caminhonete. Era a minha única esperança. Tá lá eu fazendo assim, né, pro carro parar, e o carro para. Quando o carro para, gente, eram 4 homens dentro do carro. 2 na frente, 2 atrás e o espaço do meio vazio. Eu pensei, cara, ou eu entro nesse carro, que é a minha última esperança, ou eu fico aqui e sabe-se Deus quando que eu vou conseguir sair daqui, o que esse cara vai fazer comigo. Eu preferi entrar num carro com 4 caras do que ficar nesse lugar, porque eu tava com medo desse cara da agência. Eu preferi ir nesse carro. E graças a Deus eu entrei nesse carro. Porque com certeza vai ter gente que vai me chamar de louca, vai me julgar. Mas eu acho que é uma coisa que só quando você começa a viajar você percebe o quanto tem muito mais gente boa do que ruim no mundo. E todas as vezes que eu precisei de ajuda, Deus, não sei se é Deus, o universo, ou seja lá quem for, colocou pessoas incríveis no meu caminho que me ajudaram. E esse dia foi um dos dias. O carro parou, eu olhei bem pra cada cara e eu senti que eu poderia ir. Assim, é claro que a primeira visão, você vê 4 caras, você é mulher, fica um pouco assustada. Mas eu senti que eu poderia ir. E também eu sabia que era melhor eu ir nesse carro do que ficar lá e o cara vir atrás de mim. Então eu entrei no carro e, bom, do lugar que eu tava até o lugar onde era o aeroporto, que era onde eu teria que ir, eram 3 horas, mais ou menos. E eu fui às 3 horas nesse carro com esses 4 homens.
E em nenhum momento ninguém fez nenhum comentário ruim, ninguém tentou nada comigo, deu em cima de mim, nada. Foram 4 homens que salvaram a minha vida, me respeitaram muito e, além de tudo, me contaram coisas do lugar. Eles pararam em um momento assim, num lugar, eu não lembro o que era, mas era uma montanha muito famosa lá da região. Eles pararam, desceram no carro comigo, tiraram foto, entramos de novo e foi isso. Assim, foram 3 horas nesse carro com esses homens e graças a Deus, deu tudo certo. E detalhe, no meio do caminho eu tava com o celular na mão, né? Claro, eu compartilho a minha localização de internet, então eu compartilhei a minha localização com a minha mãe e com algumas amigas minhas. E me chega mensagens do chefe da agência, puto da vida. Gente, ele começou a me ameaçar e me xingar. E ele falou e mandou tanta coisa e me xingou. Por que aconteceu? Deu o horário do trabalho, eu não apareci. E ele foi na casa ver onde que eu tava. Quando ele entrou no quarto, tava tudo vazio, né? Não tinha nada meu lá. Eu já tava desconfiado que eu ia querer ir embora, porque acho que foi mais ou menos 1 hora depois do horário de eu ter que voltar pra trabalhar. Ele estava me mandando mensagem, já tinha ido lá na casa, já tinha visto que minhas coisas não estavam lá e já tava puto. E começou a me ameaçar, falou que ia mandar a gente atrás de mim, porque eu fui embora devendo ele dinheiro da passagem. Não era uma dívida, né? Ele nunca falou que eu tinha que pagar esse valor. Então ele começou a me ameaçar. Eu fiquei bem assustada na época, porque ele falou que ia mandar a gente atrás de mim, mas bloqueei ele e fui embora daí. Nunca mais aconteceu nada. Inclusive depois eu tive muita sorte, porque eu conheci... eu peguei... Esses homens me deixaram assim numa parte que eu tinha que pegar carona, porque eles iam pra outro lado, então eu tinha que pegar carona outra vez. E eu peguei carona com um moço, e esse moço me apresentou pra um amigo dele, que morava na cidade que tinha um aeroporto. E era um senhor de idade, né? Um amigo senhor de idade. E ele me falou, olha, eu tenho que viajar a trabalho. Fica aqui na minha casa, porque o meu voo ia demorar 3 dias pra sair. Fica aqui na minha casa, esses 3 dias, cuida da minha casa e eu vou viajar. É bom que tem alguém aqui pra cuidar do meu cachorro e vigiar minha casa pra mim. Fiquei lá na casa do moço 3 dias. Graças a Deus também consegui um teto, né? Isso por pedir carona, por contar minha história. O homem simpatizou comigo, teve pena de mim, na verdade, e deixaram eu ficar lá na casa dele. Gente, consegui uma carona até Balmaceda, que é onde tem o aeroporto, e o cara me deixou na casa do amigo dele. Tô aqui na casa do amigo dele. E eu vou montar minha barraca e vou dormir aqui no quintal. E amanhã de manhã eu vou tentar pegar um avião. Gente, cada situação que eu me meto, agora olha aqui onde eu tô. Gente, eu dou muito azar em umas coisas, mas assim, eu acho que eu tenho muita sorte nessa vida. O cara ficou com dó de mim de ficar lá fora porque tava muito frio, então ele deixou eu ficar dentro da casa dele. Aqui é a casa dele. E ele foi embora, ele tem a casa só pra mim, ele me deu cerveja, ele abriu a geladeira pra mim e falou, como que você quiser, fica à vontade, a casa é sua. Gente, tipo assim, deu tudo errado hoje de manhã, todos os meus planos mudaram assim, do nada. E deu tudo certo. É assim que eu fugi de um trabalho explorador no Chile. E é por isso que eu falo com vocês que eu recomendo que sempre que fazer voluntariado, faça por uma plataforma segura como a Worldpackers. Porque lá você tem avaliação de outros viajantes, você conversa com o anfitrião antes, lá tem todas as regras listadas, os deveres, os direitos listados, tem tudo certinho, tem fotos do lugar. É uma plataforma muito boa, que você pode se preparar bem e tá bem preparado. O que eu fiz foi um erro, mas possível de aprendizagem, que é não fechar voluntariado assim, boca a boca, porque chegando lá, a pessoa muda o que foi combinado e aí você faz o quê? Né? No meu caso, eu tava no cu do mundo e podia ter acontecido algo pior, ele pode não ter me deixado sair de lá. Então, por isso que eu recomendo sempre fechar na Worldpackers. E se você quer fazer voluntariado e vai baixar aí a Worldpackers, tem o meu código de desconto aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ganhar um desconto para pagar o seu plano de voluntariado. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Comentem o que vocês acharam dessa história. E me segue lá no Instagram, Tanto Pra Viver, para acompanhar todas essas loucuras de viagem. Beijo!